Olá, eu sou a Vanessa, extensionista do projeto de Extensão em Comunicação e Rede da Universidade de Brasília. E hoje eu estou aqui para trazer uma retomada do assunto que já trabalhamos aqui no canal, que é sobre as condições de trabalho dos entregadores de aplicativo. Então, antes de mais nada, eu recomendo que vocês vejam esse vídeo bem aqui, que é o Fonte de Informação número 7, que é sobre os entregadores de aplicativo. Nesse vídeo ele vai trazer uma contextualização mais aprofundada, olhando o contexto da pandemia e olhando também as questões de plano de fundo, que é o capitalismo e o neoliberalismo, ok? A minha fala nesse vídeo ele vai trazer uma contextualização muito mais breve em relação a isso e vai focar na paralisação que ocorreu no dia 1º de julho e a próxima paralisação, que vai ocorrer no dia 25 de julho. Dessa forma, nós sabemos que os entregadores de aplicativo, eles não são assegurados nem pelo Estado e muitas vezes nem pelas empresas. Ou seja, a empresa não é responsabilizada e o Estado também não. Esse trabalhador, esse entregador, ele fica à mercê de não ser ouvido e de não ter os seus direitos assegurados por nenhum dos lados. Isso é muito problemático, porque existe então uma precarização do trabalho. Essa paralisação do dia 1º ocorreu por conta do quê? Os entregadores eles buscam melhores condições de trabalho. Eles buscam medidas de proteção contra os riscos de infecção, porque vale lembrar que os problemas que temos hoje, eles estão sendo intensificados pela pandemia, pelo novo coronavírus. Mas isso não quer dizer que esses problemas não existiam antes, muito pelo contrário, eles sempre existiram, agora eles estão sendo intensificados. Então eles buscam, essas medidas de proteção contra os riscos de infecção pelo novo coronavírus e mais transparência na dinâmica de funcionamento dos serviços e das novas formas de remuneração. Assim, essa paralisação do dia 1º foi uma paralisação nacional. Foi uma greve chamada pelos próprios entregadores de #break dos apps. E a gente pode se perguntar, o que significa break dos apps? De acordo o presidente da Associação de Motoboys Autônomos e Entregadores do Distrito Federal, AMA-EDF, diz que break dos apps significa uma gíria usada pelos trabalhadores de São Paulo para dizer parar. Então significa #parada dos aplicativos. Nesse dia 1º de julho, ocorreu uma parada. Esse dia foi uma quarta-feira, em que os entregadores, em sua grande maioria, não estavam fazendo entregas, estavam fazendo uma grande manifestação. Esse movimento ele ocorreu em diversos estados do Brasil, em mais de 16 estados para ser preciso. Ocorreu em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Recife, Rio de Janeiro, entre outros. Esse movimento ele cresceu de tal forma que ele ganhou adesão não só no Brasil, como na América Latina como um todo, que foi o caso da Colômbia, a Argentina e o Chile. No Distrito Federal, ocorreu na esplanada dos ministérios e foi coordenada pela Associação de Motoboys Autônomos e Entregadores do Distrito Federal. Aqui vale pontuar que os entregadores argumentam que o movimento ele foi construído por meio da internet, por meio do WhatsApp, por meio do Facebook, e não tem nenhuma organização centralizada, não tem uma organização política, eles não são vinculados a algum órgão, eles são um grupo, são diversas especificidades, são diversos entregadores de vários estados do Brasil que se organizaram para fazer uma paralisação unificada, mas não existe uma liderança centralizada. Muito bom pontuar esse ponto aqui. Com isso, a paralisação do dia 1º/7, ela não paralisou totalmente como todos nós esperávamos, em que existisse literalmente uma parada, como foi previsto, mas causou impactos significativos que vale aqui serem pontuados. O movimento ele causou atrasos em pedidos e diminuiu a quantidade de profissionais nas capitais. De acordo com a fonte da UOL, em São Paulo, o impacto da greve foi sentido em restaurantes, mais precisamente. O estabelecimento da rede Burger, na Vila Marina, que trabalha com entregas pelo Rappi, afirmou que até às 13h30, às 1h30 da tarde, nenhuma entrega havia saído pelo aplicativo do local. Algo totalmente incomum, tendo em vista que o horário do almoço é o horário que mais tem pedidos pelos aplicativos de delivery. E esse é um ponto muito importante porque o fato de restaurantes eles serem afetados
importa, porque segundo pesquisa, segundo a fonte da UOL e segundo o professor Fábio Marino, professor de Sociologia do Consumo da Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo, afirma que o fato dos restaurantes eles serem afetados é porque eles são os verdadeiros clientes dos aplicativos. Então, se os restaurantes eles não estão tendo pedidos para usar nos aplicativos, não está saindo, não está tendo demanda. Algo que, consequentemente, diminui o lucro das empresas, né? Das empresas de aplicativo. Que vale lembrar aqui que são o iFood, Rappi, Uber Eats, Loge e James, entre outras também que tem. Dessa forma, o que salvou os restaurantes nesse dia 1º de julho? Foi o caso de que alguns já tinham os motoristas fixos, então eles já tinham contratado também motoristas para suas próprias empresas, então isso fez com que eles conseguissem atingir a demanda que foi surgindo nos restaurantes e não só depender dos aplicativos de entrega. A paralisação do dia 1º, então, ela causou vários pontos importantes, mesmo que ela não parou 100%, porque vale lembrar que 4 milhões de brasileiros usam os aplicativos de entrega como a sua única fonte de renda. Então, para muitos era inviável parar 100% com as entregas. Mas ela teve pontos muito relevantes, como aqui já citado. Isso fez com que esses entregadores se organizassem para pensar em uma futura paralisação, que foi o caso da próxima paralisação que vai ocorrer no dia 25 de julho. Essa paralisação, segundo o Correio Brasiliense, vai ocorrer no dia 25 de julho, que vai cair em um sábado, e de acordo com o presidente da Associação de Motoboys Autônomos e Entregadores do Distrito Federal, afirma que essa segunda paralisação ela deve ser bem maior do que foi a primeira, né? Do que foi do 1º de julho. Por quê? Porque a expectativa é que a participação dos motoboys seja o dobro. E desta vez, os motoristas de aplicativos como 99Pop ou apenas 99 e Uber vão apoiar em todo o país. Ou seja, vai ter um maior número de trabalhadores nessa luta, nessa greve nacional que também vai ocorrer. Em Brasília, o ato será coordenada também novamente pela Associação de Motoboys Autônomos e Entregadores do Distrito Federal, e a concentração será na Torre de TV às 9 horas da manhã. As exigências dessa segunda paralisação são semelhantes à primeira: melhores condições de trabalho, remuneração e o fim do programa de pontos. O programa de pontos, para quem não sabe, basicamente você tem que trabalhar de domingo a domingo, todos os dias, para que você tenha mais pedido, para que o sistema entenda que você está trabalhando, então ele vai te mandar mais pedidos. Mas e se você parar 2 dias, o final de semana, você pode correr o prejuízo ainda de ser bloqueado e ainda não receber pedidos. Isso é muito problemático, porque faz com que a pessoa tenha que trabalhar muito mais, muitas horas, para conseguir o mínimo. Os entregadores, de acordo com o Correio Brasiliense, o canal Tech e a UOL, dizem que as empresas não responderam a esses pedidos, né, a essas reivindicações que os entregadores já pontuaram no dia 1º e novamente pontuam aqui, que é a questão das melhores condições de trabalho, com o aumento do valor da taxa mínima da corrida, equipamentos de proteção, pensando também nesse contexto de uma pandemia, seguro de vida, alimentação, entre outras reivindicações. Os veículos de comunicação como a UOL, o canal Tech, o Correio Brasiliense, a Folha de São Paulo, entraram em contato com essas empresas de deliveries, que no caso é o iFood, a Rappi, a Loge e a Uber Eats, para saber o posicionamento delas em relação a essas reivindicações dos entregadores. De acordo com a Agência Brasil, a UOL e o canal Tech e o Correio Brasiliense, a iFood ela se posicionou dizendo que diz que apoia a liberdade de expressão e negou que entregadores sejam desativados por participar de movimento. Diz não ter ranking de pontuação, diz ter seguros de acidentes pessoal desde 2019. A Rappi diz que reconhece o direito à livre manifestação e que busca o diálogo com os entregadores. E também diz que o programa de pontos que a Rappi tem é para que os entregadores parceiros
com o maior número de pontos possam ter preferência em relação aos demais, para criar mais oportunidades para eles. Isso segundo a UOL. Já a Uber Eats se posicionou dizendo que desde o início da pandemia tem realizado diversas ações de apoio aos entregadores, tais como a distribuição gratuita e reembolso pelas compras de materiais de higiene e limpeza. Isso segundo o Correio Brasiliense. A loja não se posicionou até o momento da realização desse vídeo. E também a James. E isso nos faz pensar que não adianta as empresas apenas se posicionarem, fazerem uma carta de que estão ouvindo as reivindicações dos entregadores, mas não mudarem e não fazerem nada na prática. Então, deixo aqui também as redes sociais dos entregadores, das associações que estão ativas nesse momento, que estão se organizando, que estão conversando, dialogando para que ocorra essa nova manifestação, essa nova greve nacional e que nós, enquanto consumidores, possamos apoiar novamente e que nesse dia 25 de julho não usemos os aplicativos para pedir alguma entrega. E no mais é isso, gente.